Olá, pessoal! Nesta aula estudaremos os critérios para semelhança de triângulos. Recordaremos também a definição de triângulo-retângulo e veremos o clássico Teorema de Pitágoras, que aqui será provado usando semelhança de triângulos. Vamos lá? Bom, dois triângulos ABC e DEF são semelhantes se eles possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Ou seja, nós dizemos que o triângulo ABC e o triângulo DEF são semelhantes se o ângulo A é congruente ao ângulo D, o ângulo B é congruente ao ângulo E, o ângulo C é congruente ao ângulo F e, além disso, o lado AB está para o lado DE, assim como o lado BC está para o lado EF, assim como o lado CA está para o lado FD, assim como nós escrevemos aqui, certo? Então, triângulos semelhantes têm ângulos correspondentes congruentes, ou seja, com a mesma medida, e lados correspondentes, né, de acordo com a correspondência estabelecida entre os vértices, né, lados correspondentes proporcionais. Nesse caso, então, a notação de semelhança é dada dessa forma aqui. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Vejamos este exemplo. Será que os triângulos dados abaixo são semelhantes? Bom, primeiramente nós devemos verificar se é possível estabelecer uma relação ordenada entre os vértices de forma que os respectivos ângulos associados sejam congruentes, ou seja, tenham a mesma medida. Então, note que esses dois triângulos, eles têm ângulos de 30, 60 e 90 graus. 30, 60 e 90 graus. Então, essa correspondência entre os ângulos é possível, né? O ângulo A é congruente ao ângulo D, ambos medem 30 graus. O ângulo B é congruente ao ângulo F, ambos medem 90 graus. E o ângulo C é congruente ao ângulo E, ambos medem 60 graus. E os lados? Bom, os lados correspondentes devem ser proporcionais, né? Então, quais são os lados correspondentes, né? Como A está associado a D e B está associado a F, então, quando eu divido o lado AB pelo lado DF, exatamente, nós vamos obter um número real. Então, nós precisamos verificar se esse número obtido ele é o mesmo quando eu divido, então, o lado AC, que é o lado correspondente ao lado DE. Então, quando eu divido AC por DE e quando eu divido BC por FE, que é o cálculo que nós fazemos aqui. Então, note, o lado AB mede 3, o lado correspondente a ele no outro triângulo DF mede raiz de 3. Quando eu divido 3 por raiz de 3, racionalizando, eu obtenho raiz de 3. Ok, agora vamos considerar o lado BC. Note, o lado BC é o lado adjacente aos ângulos de 90 e 60 graus. Aqui, o lado adjacente aos ângulos de 90 e 60 graus é o lado FE. Então, nós vamos dividir BC por FE ou por EF, tanto faz. Então, BC mede raiz de 3, FE mede 1. Quando eu faço essa divisão, então eu tenho exatamente raiz de 3 também. Então, notem que aqui, os quocientes são os mesmos, Então, até aqui está tudo bem. Agora falta analisar o último lado, Então vamos considerar aqui o lado CA, que é o lado, é a hipotenusa, do meu triângulo, 2 raiz de 3, e o lado ED, que também aqui é a hipotenusa, o lado oposto de 90 graus, ou analogamente, o lado adjacente aos ângulos de 30 e 60, São esses que eu estou considerando agora.
Então, eu vou fazer CA. Então, notem que eu estou fazendo, né, no numerador, sempre coloquei os lados referentes a esse triângulo e no denominador desse. Então, eu preciso estabelecer também essa ordem. Então, CA é 2 raiz de 3 e ED é 2. Então, simplificando, nós obtemos raiz de 3 também. Então, sim, nós temos que AB está para aqui DF, assim como BC está para FE, assim como CA está para ED, né? Porque os três quocientes deram, então, o mesmo resultado. Portanto, sim, nós temos três ângulos congruentes e temos esses lados correspondentes proporcionais. Então, nós podemos afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, ok? Notem, pessoal, que se dois triângulos forem congruentes, então eles também serão semelhantes, né? No caso, a razão de semelhança, né, que é essa constante obtida quando eu divido os lados correspondentes, né? A razão de semelhança quando os triângulos são congruentes é 1. Por quê? Quando que dois triângulos são congruentes? Quando eu tenho uma associação entre os ângulos de forma que os ângulos sejam congruentes, então eu tenho a mesma medida de ângulos nos dois triângulos. E para triângulos congruentes, os lados correspondentes devem ter a mesma medida também, eles também devem ser congruentes, né? Devem ter a mesma medida. Então, se eles têm a mesma medida, eles são proporcionais, né? Numa razão 1. Quando eu faço essa divisão aqui, né? Eu sempre vou obter 1 aqui. Então, dados dois triângulos congruentes, com certeza eles serão semelhantes. Porém, dados dois triângulos semelhantes, eles podem não ser congruentes, né? O que nós temos é a congruência entre os ângulos, mas os lados podem ser apenas proporcionais e não ter a mesma medida, então nesse caso eles podem não ser congruentes, né? Que é o que acontece no exemplo anterior. Se vocês se lembrarem, né, nós vimos esse exemplo na aula sobre congruência de triângulos e lá nós concluímos que esses triângulos não são congruentes. Então, esse é um exemplo onde os triângulos são semelhantes, mas não congruentes, ok? Se eles forem congruentes, consequentemente, né, de forma direta, também serão semelhantes. Bom, assim como nós temos critérios, né, para verificar a congruência de triângulos, nós temos critérios de semelhança também, né? Então, pode ser que eu não tenha os três ângulos definidos, dados, né? Ou mais as três medidas dos lados dos triângulos que eu quero comparar, né? Então, nós temos critérios que nos ajudam a responder se esses triângulos dados são semelhantes, né? Mesmo não tendo todas essas informações, né? É claro que cada um desses critérios, né, de semelhança podem ser provados e são uma consequência da definição de semelhança de triângulos, ok? Vamos para o primeiro caso, então. Ele diz o seguinte: se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então esses triângulos são semelhantes. Então, aqui nós temos um exemplo, né? O triângulo ABC, ele tem dois ângulos dados por 56,3 graus e 33,7 graus. E o triângulo DF também tem um ângulo dado por 56,3 e um ângulo dado por 33,7 graus. Então, isso já é suficiente para garantir, né, que os triângulos sejam semelhantes de acordo com o primeiro caso de semelhança, certo? Então, como nós escrevemos, né, essa semelhança? Eu preciso estabelecer, então, a congruência, né, de acordo com a associação ordenada dos vértices, né? Então, qual vértice estará associado a qual vértice, né? Então, notem que o vértice A estará associado aqui ao vértice D, né? Porque é o mesmo ângulo que aparece aqui, né? E o vértice C estará associado ao vértice F, né? Porque eu tenho ângulos congruentes, né? Com a mesma medida. Então, nós podemos dizer que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DEF, por conta dessa associação entre os vértices que eu faço, certo? Então, sim,
esses dois triângulos são semelhantes, uma vez que eles possuem dois ângulos, respectivamente, né, ordenadamente congruentes. O segundo caso de semelhança diz o seguinte: se dois lados de um triângulo são proporcionais aos lados correspondentes de um outro triângulo e os ângulos compreendidos entre esses lados são congruentes, então esses triângulos são semelhantes. Então, notem, aqui nós precisamos ter dois lados, né, proporcionais, não precisam ter a mesma medida, apenas proporcionais, né, na mesma proporção, lógico. E, além disso, eu preciso que o ângulo entre esses lados que são proporcionais, eles sejam congruentes. Então, os ângulos têm que ter as mesmas medidas, né? Então, é o que acontece nesse exemplo aqui. O triângulo ABC, ele tem um lado que mede 10,2, outro lado que mede 8, e o ângulo entre esses dois lados mede 33,7 graus. Já o triângulo FED, ele tem um lado que mede 5,1, um lado que mede 4 e um ângulo que mede 33,7 graus. Então, notem, né, que os ângulos são iguais. O ângulo do vértice B é igual ao ângulo do vértice E, né, igual no sentido de medida, né, eles são congruentes, possuem a mesma medida, certo? Então, eu tenho ângulos congruentes, né, entre lados que eu conheço as medidas. Então, o que eu preciso verificar é se os lados correspondentes, né, são proporcionais. Então, note, se eu considerar aqui 10,2, né, e dividir pelo 5,1, que é o que eu fiz aqui, então eu peguei a medida do lado AB, lembrem-se que sempre que eu considero, né, o traço aqui, a barra em cima do AB, eu estou falando da medida do segmento AB. Então, eu vou dividir a medida do segmento AB pela medida do segmento FE ou EF, tanto faz, né, em sentido de medida. E quando eu faço isso, então eu tenho 10,2 dividido por 5,1, que é igual a 2. E se eu dividir CB por DE, eu tenho 8 dividido por 4, que também é igual a 2. Então, note, né, os lados AB e FE são proporcionais na proporção 2:1 e os lados CB e DE são proporcionais na proporção 2:1, né? Para encontrar a proporção basta dividi-los. É importante que a proporção seja a mesma, ok? Bom, então como eu tenho ângulos congruentes entre lados que são proporcionais, então o segundo caso de semelhança garante o quê? Que os triângulos ABC e FED são semelhantes nessa ordem, ok? Porque o A está associado aqui ao F, o B associado ao D e o vértice C associado ao vértice D. Então, a ordem é essencial. Terceiro critério de semelhança: se dois triângulos possuem lados correspondentes proporcionais, então esses triângulos são semelhantes, né? Então, se essa proporcionalidade, né, ela existe entre os três lados, né, mesmo que eu não conheça os ângulos, então eu já consigo dizer que esses triângulos são semelhantes, que é o que acontece aqui no nosso exemplo. Então, o lado AB mede 3 raiz de 10. O lado FE mede raiz de 10. Se eu dividir 3 raiz de 10 por raiz de 10, eu obtenho a razão 3. Agora, o lado BC mede 9 e o lado ED mede 3. Se eu dividir 9 por 3, eu obtenho 3 de novo. Então, BC sobre ED, né, as medidas, me dá uma razão 3. Se eu considerar CA, então CA mede 3, DF mede 1, então 3 sobre 1 dá 3 também. Então, notem que eu tenho a mesma proporção, né, para os seus respectivos lados, né? Então, como é que eu escrevo a semelhança, né? Então, eu tenho que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo FED, ok? Bom, nós já vimos a definição de triângulo retângulo em um vídeo anterior, mas nós vamos retomá-la aqui. Então, nós dizemos que um triângulo é retângulo quando um de seus ângulos internos é reto, ou seja, quando um de seus ângulos internos mede 90 graus ou equivalentemente π sobre 2 radianos, né? Então, nesse caso em que eu tenho um triângulo retângulo, nós chamamos de hipotenusa ao lado oposto ao ângulo reto.
E nós chamamos de catetos, né, os lados adjacentes a esse ângulo reto, ok? Bom, quando nós temos então um triângulo retângulo, nós temos que os demais ângulos, né, desse triângulo, os ângulos agudos, a soma deles é igual a 90 graus, porque nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, 180 eu desconto esses 90 graus aqui, sobra 90 graus para esses dois, né? Então, alfa mais beta é igual a 90 graus. Nós vamos indicar por A medida da hipotenusa, né? Então, a medida do lado BC eu vou chamar de A. A medida do lado AC eu vou chamar de Bzinho e a medida do lado AB aqui eu vou chamar de C, ok? Bom, vou fazer isso porque agora nós vamos falar sobre o clássico Teorema de Pitágoras, né? Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? Bom, ele diz que em um triângulo retângulo, ABC, né, com hipotenusa medindo A e aqui catetos medindo B e C, então, conforme nós indicamos no slide anterior, então, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Bom, todo mundo aqui já deve ter visto esse teorema, com certeza. Porém, aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar, então, semelhança de triângulos para provar esse resultado. Vamos lá, então. Bom, o primeiro passo é construir um segmento de reta que seja perpendicular à hipotenusa do meu triângulo retângulo ABC. Então, nós vamos marcar aqui um ponto D, de forma que o segmento AD seja perpendicular à hipotenusa. Então, o ângulo formado por ADB mede 90 graus, assim como o ângulo formado por ADC também mede 90 graus, ok? Notem que eu estou chamando de alfa aqui esse ângulo, né, relativo ao vértice B do meu triângulo ABC. Estou chamando de beta o ângulo relativo ao vértice C do meu triângulo ABC, alfa e beta. Bom, se esse ângulo mede alfa e esse ângulo mede beta, então a soma deles é 90 graus, certo? Bom, vamos olhar agora para o triângulo ADB. Bom, o triângulo ADB tem um ângulo de 90 graus em D, um ângulo alfa em B. Qual que será esse ângulo pequeno, então? Bom, tem que ser um ângulo que somado com alfa dê 90 graus, para que a soma dos três ângulos seja 180. Bom, mas nós sabemos que alfa mais beta é 90 graus, então esse ângulo aqui só pode ser beta. Analogamente, olhando para o triângulo ADC, nós temos que esse ângulo mede 90, esse ângulo mede beta, e aqui eu preciso de um ângulo cuja soma com beta dê 90 graus, para que a soma dos três ângulos internos seja 180. Bom, mas como alfa mais beta é igual a 90, então esse ângulo aqui só pode ser alfa. Então, eu marquei esses ângulos aqui. Agora nós vamos usar os nossos casos de semelhança de triângulos, né? Para mostrar o quê? Que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DBA e também que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DAC. Vamos lá, então? Bom, primeiramente vamos olhar para o triângulo ABC e para o triângulo DBA. Notem que no vértice A do triângulo ABC, nós temos um ângulo de 90 graus. Já no triângulo DBA, aqui no vértice D, nós temos um ângulo de 90 graus também. Então, note que nos vértices A e D, nós temos ângulos congruentes, ou seja, ângulos com a mesma medida. Além disso, quando nós olhamos para os vértices B do triângulo DBA e B do triângulo ABC, então esse vértice B é o mesmo, né? Então ele tem a mesma medida. Então esse vértice mede alfa no triângulo ABC e esse vértice mede, esse ângulo, né? O ângulo desse vértice mede alfa no triângulo DBA. Então
o ângulo desse vértice aqui é congruente ao ângulo desse vértice aqui. Bom, mas pelo primeiro caso de semelhança de triângulos, isso já é suficiente, né? Tendo, então, dois ângulos ordenadamente congruentes, nós já podemos afirmar que os triângulos determinados são semelhantes. Então, essa primeira semelhança aqui está verificada. Bom, agora vamos fazer o mesmo com o triângulo ABC e o triângulo DAC. Então, novamente, né, nós temos o vértice A e o vértice D. Agora, eu estou olhando, né, para esse ângulo aqui, ADC, porém esse ângulo continua medindo 90 graus. Então, esse ângulo é congruente a esse ângulo aqui. Então, esses vértices A e D possuem ângulos congruentes. E agora eu vou olhar para o B. Bom, o vértice B, ele tem um ângulo valendo alfa, né, no triângulo ABC. E o vértice A, que é o segundo vértice desse triângulo, né, o vértice A aqui mede quanto? Bom, nós já fizemos esse cálculo e mede alfa também. Então, esse vértice aqui, A, tem a mesma medida do vértice B do triângulo ABC, né? Então, o vértice B tem um ângulo congruente ao ângulo do vértice A. Então, novamente, pelo primeiro caso de semelhança de triângulos, nós já podemos afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DAC, ok? Então, vamos guardar essas semelhanças e agora nós vamos usá-las. Bom, da semelhança do triângulo ABC com o triângulo DBA, então, DBA e ABC. Então, nós sabemos o que, né? Que triângulos semelhantes possuem ângulos congruentes e lados correspondentes proporcionais, né? Então, nós podemos dizer o quê? Que o lado AB, né, dividido pelo lado DB, que é o que está escrito aqui, é igual a, por exemplo, o lado BC dividido pelo lado BA do outro triângulo. Então, AB está para DB, que foi o que eu escrevi aqui, assim como BC está para BA, que foi o que eu escrevi aqui. Bom, agora eu vou substituir os valores, né? AB mede C. DB eu não sei, né? DB é esse pedacinho aqui de segmento, eu vou deixar escrito como DB mesmo, porque eu não sei qual é a medida. BC, onde está o BC? BC mede A, então substituir aqui. E, novamente, BA mede C, então substituir o C aqui. Então, né, fazendo esse cálculo aqui, nós temos que C ao quadrado é igual a A vezes DB. Então, vou guardar essa equação aqui que eu encontrei. Agora, nós vamos usar a segunda semelhança. Bom, como o ABC é semelhante a DAC, os lados correspondentes são proporcionais. Então, nós temos o quê? Por exemplo, eu posso dizer que AC está para DC, que foi o que eu escrevi aqui, assim como BC está para AC. Então, sempre lados correspondentes, que foi o que eu escrevi aqui. Agora, nós vamos substituir os valores, né? Então, AC mede B, DC é esse pedacinho de reta aqui, né? Eu não sei quanto vale, então vou deixar indicado. BC é a minha hipotenusa maior, né? Mede A. E, por fim, AC mede B. Substituir aqui. Novamente faço esse cálculo, então eu tenho que B ao quadrado é igual a A vezes DC. Então, essa é a minha segunda equação, né? Então, lembre-se que nós queremos provar o quê, né? Vamos voltar lá no enunciado. Eu quero mostrar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, o quadrado da medida da hipotenusa é a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, se vocês repararem, né? Aqui nas minhas duas equações apareceu o termo c quadrado e b quadrado. Eu gostaria de mostrar que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a a ao quadrado. Então, parece interessante somar aqui essas duas equações, é o que nós vamos fazer. Então, b quadrado mais c quadrado é igual a quê? Então, b quadrado é a vezes dc e c quadrado é a vezes db. Então, eu substituí aqui. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse termo a em evidência
Então, eu vou ficar com A que multiplica DC mais DB. Ah, mas e agora? Eu não sei quanto vale DC e nem quanto vale DB. Mas notem, pessoal, que a medida de DC é a medida desse segmento aqui. A medida de DB é a medida desse segmento aqui. Então, quando eu somo esse segmento com esse segmento, eu obtenho exatamente a medida do lado BC, que nós sabemos que também vale A. Então, aqui nós temos A vezes A, onde essa aqui é a medida do lado BC, que é A ao quadrado. E assim nós conseguimos provar o nosso teorema, ou seja, o quadrado da hipotenusa, A ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos, ok? Vamos fazer um exemplo, então, para que a gente possa aplicar o teorema de Pitágoras. Então, dois ciclistas partem de uma mesma cidade em direção reta. Um em direção leste e outro em direção norte. Determine a distância que os separa depois de 2 horas, sabendo que a velocidade dos ciclistas é de 30 km por hora e 45 km por hora, respectivamente. Bom, então eu tenho dois ciclistas, né, que partem da mesma cidade. Aqui eu estou representando essa cidade inicial, né, pelo ponto O. O primeiro ciclista, ele se desloca na direção leste a 30 km por hora. O segundo ciclista, ele se desloca na direção norte a 45 km por hora, certo? Eu quero saber a distância entre esses dois ciclistas passadas 2 horas, certo? Depois de 2 horas. Bom, se o primeiro ciclista se desloca a 30 km por hora, então ele anda 30 km em 1 hora. Em 2 horas, então, ele andará 60 km. 60 km na direção leste. Então, eu indiquei aqui, né? O primeiro ciclista se desloca em linha reta na direção leste. Depois de 2 horas, ele terá percorrido 60 km. Então, estará aqui no ponto C1, ciclista 1. Bom, o ciclista 2, por sua vez, se desloca em linha reta na direção norte a 45 km por hora. Então, em 1 hora ele anda 45 km, em 2 horas ele andará 90 km, né? Então, depois de 2 horas ele se deslocou 90 km em linha reta para o norte. Então, ele estará aqui no ponto C2, né? O que eu quero saber? Eu quero saber qual é a distância entre esses dois ciclistas. Bom, a distância entre dois pontos é dada, então, pela medida, né, do segmento de reta que os contém. Então, o segmento de reta será a hipotenusa de um triângulo retângulo. Como é que eu sei que esse triângulo é retângulo? Bom, porque um se deslocou na direção leste, outro na direção norte, né? As direções leste e norte, né, são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Então, a distância que eu quero descobrir é a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo com catetos dados com medidas, né, dos catetos dadas por 60 e 90. Então, aqui é só aplicação direta do teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, ou seja, d ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Então, 90 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Bom, 90 ao quadrado é 8.100, 60 ao quadrado é 3.600, somando eu obtenho 11.700. Bom, então, d ao quadrado é 11.700, então, eu tirando a raiz dessa equação, né, nós temos que d... Notem, pessoal, que aqui, né, d só pode ser positivo, hein? Muito cuidado com isso. Então, d é igual... por que só pode ser positivo, né? Porque d representa uma distância. Por isso, nós só estamos considerando valores positivos, né? A distância nunca vai ser negativa. Bom, então, a distância é dada pela raiz de 11.700. Como é que eu faço para tirar essa raiz? Bom, nós podemos fatorar, então, 11.700, que vocês já aprenderam como fazer. 11.700 é 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 13. Então, eu consigo tirar aqui 2 que multiplica 3 que multiplica 5 da raiz, e o 13 fica dentro da raiz. Então, eu tenho o quê?
2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, né? Que sai aqui. Então, a distância entre os dois ciclistas depois de 2 horas é de 30 raiz de 13 quilômetros. E assim a gente termina o nosso exercício e a nossa aula. Muito obrigada e até a próxima!